Hellcat. Meu nome é Vivian e essa semana nós vimos várias notícias voltadas para a Ásia, né, para asiáticos no geral. E a gente queria falar um pouco sobre isso. A gente sente que precisava de alguma forma demonstrar o nosso apoio para os asiáticos no mundo inteiro que estão passando por muito preconceito, por muito racismo e inclusive sofrendo ataques, né? Então nós sentimos que deveríamos falar algo a respeito disso. A gente vai falar um pouquinho sobre partes diferentes desse preconceito que tem acontecido, tanto com relação à mídia quanto com relação às pessoas que moram nos Estados Unidos, que estão passando por ataques físicos mesmo, né? Alguns chegaram até a perder a vida. Então nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Vamos começar com o Grammy, né? O Grammy aconteceu no domingo passado, estava sido bem antecipado, principalmente pelas pessoas que gostam de doramas, pelas pessoas que gostam do K-pop, pelo fato do BTS ter concorrido, né, a melhor performance pop duo ou grupo, né? Então eles, por terem participado, por terem concorrido a essa categoria específica, então estava sendo muito antecipado. Haviam outros artistas concorrendo também, inclusive Justin Bieber e Lady Gaga e Ariana Grande, né, que foi quem levou o prêmio para casa. Mas ainda assim, isso chocou muitos fãs, porque se você for ver, se a gente for ver, podem ver nessa imagem, né, que Dynamite já tinha muito mais em termos de números voltados para essa música com relação à maioria das outras músicas que estavam concorrendo. Principalmente com relação a prêmios que já haviam recebido. BTS já havia recebido 52 prêmios para Dynamite pelo mundo inteiro, então isso já surpreende o mundo, né? Deixando claro que, em termos mundiais, eles já estavam bem acima do Grammy, bem acima de todo mundo. E a música que ganhou, que foi Rain On Me, da Lady Gaga, que também a gente não pode dizer que não é uma música boa, né? Foi uma música que fez muito sucesso, mas se a gente for fazer essa comparação de termos de números, principalmente, eles estão bem abaixo, né? Porque eles ganharam somente 6 prêmios no mundo inteiro. Então isso já deixa claro que, em termos de números, Dynamite estava bem acima e isso surpreendeu muitas pessoas, o fato deles não terem ganhado. Mas, tirando essa parte, né, que já deixou muitas pessoas chateadas, outras partes seguindo, né, a premiação do Grammy acabaram também frustrando muitos fãs. Foi o fato de que BTS já ia apresentar numa parte específica do show, já havia sido liberado, inclusive, o cronograma do show, e o pessoal do Grammy foi colocando eles para depois, e no fim eles foram a penúltima apresentação da noite. Então muitos fãs ficaram muito frustrados por terem que esperar tanto tempo, sem contar que a própria banda provavelmente deve ter ficado um pouco frustrada pelo fato de que eles já estavam a noite inteira sem dormir e foram ver a apresentação deles mais de meio-dia pra lá, né? E meia-noite aqui pra gente. Então, com certeza não deve ter sido muito positivo pra eles terem que ter esperado aquele tempo inteiro e saber que as ARMY estavam esperando todo aquele tempo junto com eles, né? Então, eles até pediram desculpas pela demora. Eles disseram que não sabiam que a apresentação deles tinha sido movida pra depois, né? E eles pediram até desculpas às fãs por terem feito elas esperarem tanto tempo. Mesmo a gente sabendo que não é culpa deles, né? Mas eles demonstraram muito respeito às fãs. Muitas coisas voltadas para o Grammy aconteceram por causa disso, né? Por causa dessa revolta de muitos fãs e de muitos artistas, inclusive, que entraram em contato, ou que falaram, ou que mencionaram de alguma forma essa situação, porque acharam que havia um certo tipo de preconceito com relação ao Grammy, com relação ao BTS, por terem concorrido a uma categoria tão pequena e ainda assim não terem ganhado essa categoria pequena, né? Várias hashtags surgiram no dia, inclusive começaram a fazer até mais sucesso do que as próprias hashtags do Grammy, que foi a BTS Our Greatest Prize. Muitos fãs começaram a subir essa hashtag e ela ficou muito nas tendências mesmo do Twitter. E a gente viu também que houve uma baixa na audiência do Grammy e muitos Instagrams de fãs também fizeram com que as pessoas assistissem lives deles e só entrassem para assistir o oficial mesmo, a live oficial, ou pelo TNT, ou onde quer que estivesse transmitindo, no momento da apresentação deles, para deixar claro, né, que a gente não ia dar audiência de graça para ninguém, só porque eles estavam tentando segurar o máximo de pessoas até o fim. Depois disso, muitos fãs também se moveram para comprar mais a música do Dynamite, para ouvir mais. A gente já estava acima de 900 milhões de visualizações no YouTube, o clipe oficial do Dynamite, e agora já está com 940 milhões. Então a gente vê que foi um trabalho muito grande, que as fãs se mobilizaram bastante e que se esforçaram bastante para demonstrar para o BTS que eles não precisam do Grammy, que o Grammy está bem abaixo deles. Em termos de visualizações, o Grammy teve cerca de 12,6 milhões, mas a live que o BTS fez logo depois da apresentação deles no V-Live
teve 11 milhões de pessoas assistindo. Então a gente já vê claramente que mesmo as fãs cansadas, mesmo depois de todo aquele estresse, tudo que tinha acontecido, né, ainda assim estava todo mundo ali assistindo e teve uma visualização que chegou quase ao que o Grammy inteiro teve, né? Então isso já deixa claro que a influência deles no mundo, a influência deles nas fãs é muito grande e que passa e muito, né, das expectativas do Grammy e da influência do Grammy também. Depois que eles viram que eles não haviam ganhado, né, na categoria, deu pra ver que eles não ficaram muito felizes na hora, né? Alguns aceitaram de primeira e ficaram, não, tudo bem, a gente tenta de novo no próximo ano. E essas são algumas das reações que eles tiveram no Twitter antes deles fazerem a live para os fãs. O RM, logo depois, pouco tempo depois da notícia, né, ele postou algumas selfies e colocou essa frase, né, aguardem pela nossa performance. Então ele já estava mostrando para as fãs que no fim eles ainda estavam bem animados, independente do resultado, eles estavam bem animados para a apresentação. Pouco tempo depois, o Jim postou uma selfie e falou, já que me maquiei, eu deveria tirar uma foto, pelo menos. Então ele já mostrou também que estava tentando só parecer o mais positivo possível, né? E estava tentando ser o mais positivo possível naquele momento. O Jimin também, logo depois, ele já mandou mensagem de agradecimento às fãs, falando, pessoal, obrigado por terem ficado acordados até tarde, vocês trabalharam duro. Graças a vocês, tivemos uma experiência inacreditável. Obrigado por torcerem por nós. Eu estou agradecido e muito feliz, de verdade. ARMY, eu amo vocês. Então ele demonstrou claramente que ele estava muito feliz, ainda assim, que ele estava muito mais feliz com o apoio das ARMYs do que com uma premiação específica, né? O Suga foi extremamente positivo, a gente já sabia que o Suga estava muito ansioso pelo Grammy, já queria há muito tempo um Grammy, já ansiava e tudo, mas ele foi extremamente positivo e falou, certamente da próxima vez, com uma selfie também, sorrindo, né? E por último foi o J-Hope, que colocou, vamos dar nosso máximo neste ano também, amo vocês, ARMY. Então eles deixaram claro que eles não se deixaram abalar por causa disso, que eles vão continuar se esforçando e vão continuar tentando pra não só chegar no Grammy, né, mas pra alcançar ainda mais pessoas com a positividade deles. Só que depois disso, né, o BTS por alguma razão nunca tem descanso. Depois que as fãs já tinham se mobilizado, depois da live que eles fizeram, que foi extremamente positiva, em que eles entraram literalmente para consolar as fãs e para que as fãs pudessem dormir tranquilas, sabendo que eles estavam bem, que eles estavam bem dispostos a trabalhar, mesmo estando um pouco decepcionados, eles ainda demonstraram muita positividade e demonstraram claramente para as ARMYs que elas são o prêmio real deles, né, o verdadeiro prêmio deles, o champanhe deles, como o RM mesmo disse. Poucos dias depois, uma empresa que faz ilustrações de sátiras com artistas diferentes, logo depois do Grammy eles fizeram uma sátira não muito positiva, né, inclusive racista, com relação ao BTS. A gente nem vai mostrar aqui a imagem, porque a gente achou muito negativa, a gente nem quer que isso seja espalhado pelas pessoas, e a gente pede até que vocês não espalhem essa imagem, né, mas essa imagem era basicamente os meninos cheios de hematomas, com um prêmio do Grammy, né? Com uma estatuetazinha do Grammy. E, assim, deixando claro que o Grammy machucou eles de alguma forma, né? De que eles sofreram por causa do Grammy, coisas desse tipo. Foi extremamente negativo e, inclusive, racista. Então, muitos fãs se mobilizaram no momento em que essa sátira saiu. E é claro que ela não ficou por muito tempo no ar, né? Pouco tempo depois, a organização já entrou em contato, já entrou no Twitter e fez um pedido de desculpas. E eles falaram o seguinte: ouvimos e entendemos nossos consumidores que estão chateados com a representação do BTS em nosso produto GPK Shame Awards e pedimos desculpas por incluí-lo. Removemos o cartão adesivo do BTS do conjunto, não imprimimos nenhum cartão adesivo e não estará disponível. Então, felizmente, eles tiraram da coleção deles, eles fizeram sátiras contra os artistas também, mas nenhuma tinha chegado a esse ponto de forma tão negativa e tão racista. Então, felizmente, eles retiraram. Depois que a hashtag Racism is not comedy ficou muito famosa e ficou nas tendências do Twitter também, porque muitas pessoas não estavam felizes com a atitude deles, né? E a tradução dessa hashtag é o racismo não é comédia. Então, claramente, as pessoas não ficaram felizes com aquele tipo de sátira e, felizmente, eles perceberam o erro que eles haviam cometido e retiraram do estoque deles, né? Mas depois disso, várias outras coisas aconteceram com relação aos asiáticos, não só voltados para a mídia, para o BTS ou coisas desse tipo, né? Eles lidaram com o estresse deles, mas muitas outras pessoas passaram por coisas muito piores lá nos Estados Unidos, que Jéssica agora vai explicar pra gente como isso aconteceu, né, Jéssica? Com certeza, Vivian. E esse episódio de xenofobia e preconceito, claro, que o BTS sofreu, não vem de agora. Só para vocês terem uma noção, desde o começo da pandemia,
Os relatos de casos são no mínimo de 4.000 incidentes de ódio ao redor dos Estados Unidos. No começo dessa semana, 2 casos chocaram o país. Um cara, ele ateou fogo num local de massagem asiática. Nesse caso, infelizmente, tivemos 8 mortes e 6 dessas pessoas eram asiáticas, só para vocês terem uma noção. O segundo caso ocorreu em São Francisco, onde uma mulher de 70 anos ela foi agredida no meio de uma calçada, mas, graças a Deus, ela conseguiu se proteger e só saiu com alguns ferimentos. É lamentável escutar esses relatos, essas histórias, e saber que cada vez mais isso tem aumentado, esse ódio gratuito contra os asiáticos. Com certeza, Jéssica. Inclusive, a hashtag StopAsianHate ficou nas tendências do Twitter aí por alguns dias, porque a gente vê claramente, né, que esse tipo de coisa deve ser erradicado de alguma forma. Então, vários artistas asiáticos, né, que nós amamos, que nós conhecemos, têm se posicionado com relação a isso. Então, a gente espera realmente que esse tipo de atitude possa parar completamente, né? Alguns dos artistas que se posicionaram com essa hashtag e com relação a esses ataques que aconteceram recentemente foi o Jackson Wang, né? E ele falou o seguinte no Twitter dele recentemente: sendo asiático, o que tem acontecido é verdadeiramente de partir o coração. Ódio e racismo de qualquer tipo não é aceitável. Realmente acredito que ninguém nasceu odiando. Aqueles que odiaram devem ter aprendido a odiar. Se qualquer pessoa pode aprender a odiar, então eles podem aprender a amar. Então aqui ele deixa claro, né, que o ódio não deve ser incentivado de forma alguma, né? Que nós devemos incentivar as pessoas a amarem e que se as pessoas estão com ódio, ninguém nasce com ódio, né? Então que a gente precisa realmente ter isso em mente e tentar incentivar o máximo possível o amor para as pessoas, ao contrário do ódio, né? Mark Twain, que é um dos membros do GOT7, também no Twitter dele falou o seguinte: a recente onda de atos violentos direcionados à comunidade asiática americana e a todas as pessoas de cor é de partir o coração. Somos todos seres humanos que merecem viver sem temer que a cor da nossa pele desafie a nossa segurança na América. Esse ódio racista e violência tem que acabar. Então aqui ele já deixou claro, né, que esse tipo de coisa não pode continuar acontecendo, né? Eles estão vendo claramente como as pessoas têm sofrido na comunidade deles, não só lá na Ásia, né, com todo esse preconceito voltado para o coronavírus, mas as pessoas nos Estados Unidos que têm qualquer descendência asiática estão sofrendo muitas coisas recentemente. Então nós precisamos fazer algo a respeito, né? A gente está aqui no Brasil, a gente pensa que não tem muito que a gente possa fazer, mas só ao nos posicionarmos e ao falarmos a respeito, a popularizarmos essa hashtag o máximo possível, a gente vê que isso faz uma diferença muito grande. Então que a gente possa conscientizar as pessoas ao nosso redor e que a gente não permita com qualquer tipo de preconceito ou racismo, seja xenofobia, seja o que quer que seja, isso não é aceitável. Então que nós possamos nos posicionar com relação a isso e falar abertamente sobre isso nas redes sociais. E não esquecer de que nós precisamos popularizar cada vez mais a hashtag StopAsianHate para que esse tipo de ato possa ser completamente erradicado do mundo. Tá na hora desse ódio acabar. Tá na hora dessa xenofobia, desse preconceito chegar ao fim. Tá na hora do ódio virar amor. E nós do Vic Brasil amamos qualquer tipo de cultura.